Bem, vamos à glória de hoje. Vamos à glória de hoje. Eu gostaria de falar algo muito importante para a igreja a respeito da responsabilidade que precisamos ter com as nossas palavras. É o que a Bíblia ensina. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, vamos ler alguns versículos aqui interessantes. Nesse capítulo 18 de Provérbios, devemos ser responsáveis para com as palavras que empregamos no nosso dia a dia. Porque elas podem nos favorecer ou não. Elas podem nos abençoar ou não. Existem pessoas que não acreditam nisso. Quando as pessoas elas expressam aquilo que está dentro delas, elas expressam na maioria das vezes de que maneira? De que maneira? Desenhando, pintando um quadro? A maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas não fazem isso. Existem, sim, alguns que expressam aquilo que está dentro delas, lá no seu mais íntimo, através de uma obra de arte. Eu também acredito nisso. Mas a maioria das pessoas, elas expressam aquilo que elas sentem, aquilo que elas estão passando no mais íntimo do seu coração. De que maneira? Através das palavras. Das palavras. Quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está triste, quando a pessoa ela está com raiva. Na maioria das vezes, ela expressa isso de que forma? De que maneira? Através das palavras. Através das palavras. Então, Provérbio 18 é muito útil para aqueles que desejam entender melhor o poder das palavras. Agora, leia o verso 6. Aqui nós aprendemos que devemos ter todo cuidado com aquilo que pensamos e também com aquilo que nós falamos. Os lábios do tolo entram na discussão. E por quê? Porque é tolo. Porque é irresponsável. Porque é insensato. Então, uma pessoa que não está bem com ela mesma, uma pessoa que não está de bem com a vida, ela tende a dizer o que não deve. E isso pode trazer para ela o quê? Muitos problemas. E não para por aí. Continuando, ó. E a sua boca clama por açoite. Parece que a pessoa procura, né? Ela procura pela confusão. Eu estava assistindo a entrevista de um médico psiquiatra e ele ensinou algo muito interessante. Quando alguém fazer qualquer coisa que venha a te provocar, a provocar a tua ira, ele falou, antes de você dizer qualquer palavra, espere 30 segundos. Isso é interessante. É uma técnica que ele ensina para os pacientes dele. Quando alguém fizer qualquer coisa, seja no trânsito, seja no trabalho, ou até mesmo na sua casa, quando alguém fizer qualquer coisa que lhe provoque a ira, a raiva, a revolta,
Antes de dizer qualquer coisa, espere 30 segundos. Porque se você não fizer isso, você vai acabar dizendo o que não deveria dizer. E ele também ensina algo, isso eu já havia aprendido, eu aprendi isso com um professor que eu tive, um professor numa escola pública. Ele também ensinou o seguinte: às vezes o silêncio é a melhor resposta que você dá para as pessoas. Por mais que seja difícil, é difícil, né? Não é à toa que aí fora eles falam o seguinte, isso não está escrito na Bíblia, tá, abençoados? É um dito popular. É difícil engolir sapo. Realmente. É difícil. Mas às vezes é a melhor coisa a se fazer. Porque o que nós aprendemos aqui? Com esse versículo 6. Que quando nós agimos precipitadamente, agimos como um insensato, a nossa boca, ela clama por açoites. Mas quando nós esperamos, né, aqueles 30 segundos antes de dizer qualquer coisa à pessoa que está nos provocando, ou à situação, às vezes nós somos provocados não por outrem, mas sim pelas circunstâncias. Às vezes nós somos provocados pelas circunstâncias da vida, circunstâncias desfavoráveis, circunstâncias adversas. E nós precisamos também pensar antes de reagir. Porque às vezes alguma coisa dá errado na tua vida, aí você, ao invés de se acalmar, por mais que seja difícil, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, ao invés de você se acalmar e colocar a cabeça no lugar, você se descontrola e acaba dizendo aquilo que não deveria dizer, e por causa disso, você sentencia a si mesmo com as palavras que você pronunciou. Ó, tá vendo? Sabia que isso ia dar errado. Eu sou uma pessoa azarada. As pessoas, elas confessam o que não deveriam confessar em meio a situações desfavoráveis. E isso só piora as coisas. Só piora. Agora veja aí o verso 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, tá vendo? Então como pode a pessoa não acreditar nisso? Tem crente que não acredita nisso. Mas está aqui na Bíblia, abençoado. Eu estou lendo o livro de Provérbios. A boca do tolo é a sua própria destruição. Por quê? Porque a boca do tolo, na maioria das vezes, só declara tolices. Só declara confissões de derrotas, confissões negativas. E os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Eu não acredito que as coisas vão melhorar. Eu não acredito que Jesus vai voltar. Eu já ouvi isso. Você sabia que tem pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar? Eu posso estar habitando um mundo caído, um mundo que realmente não tem mais solução. Agora, eu não faço parte dele. Eu faço parte de um novo mundo, de novos céus e uma nova terra que o Senhor está preparando.
para toda a sua igreja, para todos aqueles que creem, têm esperança naquilo que ele fez na cruz do Calvário, abençoados. Verso 8: as palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. E sabe por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas gostam de ouvir. Sabe? Parece um banquete para um monte de pessoas. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Você sabe por que as fake news não acabam? Você sabe por que, abençoados, que muita gente acredita em más notícias que passa aí na televisão e nas mídias sociais? Porque as pessoas gostam. Por isso que tudo isso não acaba. Porque as pessoas parecem que gostam. Quando você fala alguma coisa boa para alguém que se alimenta de más notícias, que trata as más notícias como comida fina, que desce para o mais interior do ventre, sabe como ela reage? Ah, não sei não, hein? Será que é verdade nisso? As pessoas desconfiam das boas notícias, não desconfiam? E não são poucos aqueles que costumam dizer o quê? Muito esmola, o santo desconfia. Mas você quer chamar a atenção da maioria das pessoas? Começa a propagar más notícias. Ah, você sabe que eu fiquei sabendo? Que a economia vai piorar com esse governo. Você sabe que eu fiquei sabendo? Que vem aí uma frente fria das bravas. Pronto. Isso chama a atenção de um monte de gente. Você sabia que tem um monte de gente aí desempregada? As pessoas, elas param para ouvir, param para assistir isso. Dão atenção. Aí quando você vai falar das coisas de Deus, ela está aqui e ao mesmo tempo não está. Por isso que Salomão, ele compara a palavra do difamador. Quem é o difamador? Aquele que propaga más notícias. Que na maioria das vezes são mentirosas, são difamatórias. Mas as pessoas recebem como comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Mas é uma comida que vai fazer mal para ela. Não vai alimentá-la, não vai nutri-la, vai fazer mal para ela. Vai fazer com que ela passe noites mal dormidas. Vai fazer com que ela sofra de ansiedade, de estresse, e até mesmo síndrome do pânico, depressão, e vai por aí afora. Continuando aí. Agora vamos para o verso 20. Vamos ler aí a partir do verso 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Coração aqui é a mente. Coração aqui é a mente. Ou seja, é o que nós ouvimos por aí. Precisamos ter cuidado não só com aquilo que falamos. Agora a advertência aqui é para com aquilo que ouvimos. Porque às vezes não é a palavra que sai da sua boca que pode influenciar a tua vida, seja positivamente ou negativamente, mas as palavras de terceiros, aquilo que você ouve, e não só da boca das pessoas, mas dos noticiários,
das mídias sociais. Você precisa vigiar. Você precisa filtrar aquilo que você ouve por aí, sendo verdade ou não. Porque ainda que a má notícia proceda, ainda que o que a pessoa esteja dizendo de ruim para você seja legítimo, não tenha medo, não tenha medo. Confia em Deus, no Deus que te criou. Porque tem um salmo, o Salmo 125, versículo 1, que nos ensina o seguinte: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, nunca se abalam, permanece firme para sempre. Ainda com o que a pessoa esteja dizendo seja verdadeiro, ainda que aquilo que a pessoa esteja falando para você, ou aquilo que você esteja assistindo na televisão, no telejornal, ou esteja assistindo na internet, seja verdadeiro, não tenha medo, abençoado. Confia no Senhor de todo o seu coração. E você vai ser como o Monte Sião. Deus vai te encorajar em meio às dificuldades que estão por vir. Ele vai te dar forças. E o que diz um outro salmo? Salmo 91, versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não será atingido se confiar em Deus. Por que tem muita gente caindo? Porque tem muita gente acreditando nas más notícias, se deixando levar. Você não pode se deixar levar. Você não pode se deixar levar. Eu gosto muito de usar o exemplo lá de quando Moisés, antes de entrar com o povo na terra que Deus havia prometido para eles, ele separou 12 homens para espiar essa terra e ver como ela era. Eles foram e permaneceram lá por muitos dias, espiando a terra. Quando eles retornaram, eles não retornaram com boas notícias. Realmente, o que Deus havia falado para eles, que a terra era boa, que a terra produzia leite e mel, eles chegaram a dizer que era até melhor do que Deus havia falado para eles. Só que a terra estava ocupada por muitos povos. Povos que não eram amistosos, não eram hospitaleiros, eram povos pagãos, eram desordeiros que não iriam facilitar as coisas para o povo de Israel. O povo de Israel não seria bem-vindo. Não seria fácil. A tarefa não seria fácil. Inclusive, eles relataram que haviam homens lá que pareciam ser gigantes. Não que eles eram gigantes, esses gigantes que você vê aí nas histórias ou nos filmes de ficção. Mas eles eram tão altos que aos olhos deles, olha o que esses espias falaram, não todos, a maioria, que aos olhos deles, dos espias, aqueles homens altos, que tinham mais de 2 metros de altura, eles pareciam gigantes, e eles se sentiam como gafanhotos perto deles. Porque eles viram de perto aqueles homens, eles tiveram contato com aqueles homens, e ficaram com medo deles. Porque eles eram altos, eles eram brutos, eles eram selvagens. Então a maioria daqueles espias ficaram com medo. A maioria daqueles homens que Moisés enviou para espiar a terra ficaram com medo. Moisés,
A terra é boa. É até melhor do que Deus falou. Nós vimos isso. Mas não dá, não. Não tem condições. Se nos aproximarmos daquela terra, aqueles povos irão se levantar contra nós, irão nos destruir. Isso foi suficiente para deixar toda a nação de Israel apavorada. Você está vendo o que as más notícias podem fazer? Elas podem influenciar as pessoas. Elas podem influenciar você se você deixar. Então a nação de Israel deu ouvido àqueles 10 espias que se acovardaram. Pastor, o senhor falou que Moisés enviou 12. Sim, mas 10 se acovardaram, 2 não. Dentre os 12 espias que Moisés havia enviado, 2 não se deixaram levar. Eles olharam para aquela terra com bons olhos. E o que o Senhor Jesus nos ensina? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina isso. Josué e Caleb, que foram os únicos que não se deixaram levar pelas dificuldades, porque em nenhum momento Deus falou que seria fácil eles conquistarem aquela terra. Em nenhum momento. Mas Deus seria com eles. E isso é mais do que suficiente. O que está escrito em Isaías 41:10? Deus fala o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Está vendo? Deus nos ajuda. Por mais que seja difícil. Pode ser difícil para você sozinho. Mas se você crê em Deus, Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Ele promete isso. Não só promete, como garante para todo aquele que nele crê. Eu te fortaleço e o que mais? Te sustento com a destra da minha justiça. Mas eles não acreditaram. Eles temeram. Josué e Caleb não. Josué e Caleb foram corajosos. Por isso que eles triunfaram. E os que se acovardaram não. Então, abençoados, nesse mundo, nós vamos sempre ter que lidar com as duas situações. Nós vamos lidar com os momentos bons, mas nós precisamos também aprender a lidar com os momentos difíceis. Não existe céu sem tempestades. Hoje o céu está bonito, não está? O céu está azul, o sol está brilhando. Mas não é sempre assim. De vez em quando acontece o quê? O tempo fecha, não fecha? O tempo fecha. As pessoas procuram pela luz do sol e ela desaparece. Ela dá lugar às negras nuvens. As nuvens tempestuosas, mas faz parte. Nós precisamos aprender a lidar com tudo isso. E sabe o que é melhor? Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. O que está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Então não se preocupe. E não permita que as circunstâncias adversas desta vida, ou as más notícias que você ouvir por aí, venham fazer você desanimar. Verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Jesus, ele também nos ensinou algo muito interessante. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus disse o seguinte, que nesse mundo
nós vamos passar por aflições. A vida não vai ser só de momentos bons, não. Só no céu, só quando você estiver no céu. Mas não fica com medo. Isso não é para você sentir medo. Jesus, ele disse o que mais? Depois que ele falou, no mundo passaste por aflições, o que ele disse mais? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você pode até passar, mas você não vai ser derrotado, desde que você creia nisso. Desde que você creia nisso, no que Jesus fez a seu favor. Ao invés de você confessar a derrota, como fizeram aqueles espias, o que foi decisivo, o que foi crucial para eles perecerem no deserto. O que foi que causou a ruína, a miséria, a destruição da maioria daqueles israelitas que saíram do Egito? Foi o pessimismo deles. Eles foram pessimistas o tempo todo. Eles foram pessimistas o tempo inteiro. Estavam sempre reclamando, sempre murmurando. E o que nós aprendemos? O apóstolo Paulo nos ensina, está em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Mas não foi o que eles, né? Eles murmuravam o tempo todo. Quando faltava água, eles reclamavam. Ao invés de pedir a Deus, ó Deus, nós estamos com sede, por favor, nos dê água. Não, ao invés disso, eles reclamavam. A Bíblia, ela não nos ensina a reclamar, ela nos ensina a orar. Ela nos ensina a pedir. Você não tem que reclamar. Você está sentindo falta de alguma coisa? Não reclame. Por reclamar, veja bem, entenda uma coisa. Reclamar significa pronunciar a sua sentença de derrota. Ou até mesmo de morte. Não é o que estamos aprendendo aqui? A morte e a vida estão no poder, da língua. Não é do governo A, B, C ou D. Não. E nem do diabo, hein? Aqui não está falando que a morte e a vida estão no poder do diabo. Não. A morte e a vida estão aonde? No poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então aprenda a usar a língua para quê? Para orar, para adorar a Deus, para confessar coisas boas, para pedir. Não foi o que Jesus ensinou? Jesus não ensinou ninguém a reclamar em hipótese alguma. Não. O que ele ensinou? Está escrito, eu termino com essa passagem. Mateus capítulo 7, versículo 7. O que ele nos ensinou? Abra aí, se você puder. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Jesus não ensinou ninguém a reclamar. Jesus não ensinou ninguém a murmurar. Não. Ele ensinou o quê? Que devemos orar. Que devemos entregar nas mãos de Deus aquilo que desejamos. Veja o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7. Peçam e lhes será dado. Mas o que aqueles israelitas faziam? Ao invés de pedir, eles reclamavam, murmuravam. Falavam mal de Deus, de Moisés, de Arão. Falavam mal de tudo. Como muita gente hoje, né? Você ouve aí, falam mal de tudo, reclamam de tudo. Se está sol, reclama que está sol. Se está calor, reclama que está calor. Aí quando chove, reclama que está chovendo. Quando esfria, reclama que está frio. Estão sempre reclamando. Quando conseguem um emprego, reclamam que estão trabalhando muito. Quando estão desempregados, reclamam que estão sem emprego. Meu Deus do céu, o
que essa pessoa quer da vida? Eu sei o que ela quer, é reclamar. E é por isso que é infeliz, está sempre insatisfeita. Peçam e lhes será dado. É isso que nós temos que fazer. E pedir com temor, com respeito, com reverência. Não como alguns fazem, ó Deus, não pedem, né? Isso é errado também. Tem gente aí que ao invés de pedir, exige. Nós não temos que exigir nada de Deus. Aqui Jesus não está ensinando que você tem que exigir ou cobrar, seja o que for de Deus. Deus não é obrigado a nos dar nada, a fazer absolutamente nada. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. E Ele fez por amor. Ele fez por amor. Então, aqui aprendemos o quê? A pedir e também a buscar. Busquem e acharão. Mas a pessoa não quer sair de casa para nada. Ela não quer sair de casa para procurar emprego. Ela não quer sair de casa para cuidar da saúde dela. Ela não quer sair de casa para vir para a igreja e buscar a Deus, que é a coisa mais importante para se fazer. Se você quer encontrar alguma coisa boa, você tem que buscar por isso. Você tem que buscar. Busquem e acharão. Agora, se você não buscar, você não vai achar nada. Batam e a porta será aberta para vocês. Bater aqui significa persistência, perseverança. Você tentou uma vez, não conseguiu? Vai desistir? Não, não desista. Continue. Persevere, Deus vai te abençoar na hora certa. É no tempo de Deus e não no seu tempo. É no tempo de Deus. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Você recebe isso? Vamos agradecer a Deus. Curvem a cabeça.